Olá, eu sou a Silvia Véstias e hoje vamos falar da dinâmica a nível de relacionamento de chamas gêmeas, está bem? E como vocês já sabem, pelo menos eu já deixei em vídeos anteriores, uma dinâmica de chama gêmea, para além do amor incondicional, é uma dinâmica que traz crescimento pessoal antes da união. E então é bastante comum, de certa forma, haver feridas intensas para curar dentro desta dinâmica. Normalmente o divino feminino e o divino masculino da dinâmica até fazem lei de espelhamento para que haja cura. Uma das coisas, antes de eu começar a falar das feridas que eu sinto muito em relação à dinâmica e que tenho analisado de outras pessoas e da dinâmica de outras pessoas que me têm chegado, normalmente é a parte feminina que faz grande parte do processo de cura. Não quer dizer que o masculino não o faça, mas tem métodos e formas diferentes de o sentir. Ou seja, a cura mais intensiva e quem realmente vai muito mais à cura, normalmente, ok? Não quer dizer que haja exceções, é a parte feminina, tá bem? Então, é importante também em cada um de vocês que tiver ou que tiver consciência desta dinâmica, cada um individualmente ter o seu lado feminino e o seu lado masculino individual equilibrado. Caso contrário, também não existe e prejudica a parte final da união, está bem? Então vamos lá. Um dos bloqueios, está bem? E hoje vamos falar de bloqueios. Um dos bloqueios de chamas gêmeas é não curar as feridas do passado. Normalmente as chamas vêm com muitas feridas abertas, há delas mais pontuais a nível de registro, está bem? Que normalmente é o abandono, o sentimento de injustiça, rejeição e traição, principalmente esses quatro que vêm muito ativos, seja de experiência do passado mesmo, de criança interior, está bem? E aqui quando se fala em não curar feridas do passado, estamos a falar de curarmos aspectos de criança interior, de feridas do pai, da mãe, está bem? Mas também de vidas passadas. Há processos que a um lado ou um outro sente que pode não vir desta reencarnação e isto serve para quem acreditar, está bem? Quem não servir, passa à frente. Já sabem. Eu falo dentro também daquilo que é a minha experiência. Então, quando estas feridas do passado, de alguns acontecimentos do passado ou de algum relacionamento que não deu certo, está bastante presente numa das partes ou nas duas, que normalmente o que uma sente, o outro também tem de registro para curar, e quando isto não é curado, dificulta e é um bloqueio, está bem, para atingir a união. O segundo é o medo que elas têm, ok? Tanto do abandono, como da rejeição, como da traição, está bem? Mas principalmente o que anda mais a nível de medo é o medo do abandono e da rejeição. Porquê? Porque lá atrás, alguns no passado, elas já foram abandonadas ou rejeitadas. Então este sentimento é bastante comum para quem está em dinâmica de chama gêmea, está bem? O abandono e a rejeição. Outro medo bastante comum é o da intimidade, que eu vou considerar isto um terceiro bloqueio, está bem? O que é que acontece? O facto e a intimidade aqui vista de várias ordem, de vários tipos, está bem? Porque existe o medo da intimidade de se entregarem à relação em si, mas também existe um medo, em alguns casos de dinâmica, da intimidade sexual ou dos bloqueios sexuais, está bem? E isto acontece ou porque no passado ocorreu qualquer coisa que criou realmente um bloqueio
a nível de intimidade, ok? Ou porque as pessoas têm crenças limitantes e padrões que são obrigados a desbloquear para conseguirem atingir a intimidade. E quando há este bloqueio, eu falo em termos de dinâmica, acaba por ser assustador a entrega, ok? Então isto acaba por ser um bloqueio, o medo da intimidade. O quarto, dificuldades em estabelecer limites. Quando se fala em dificuldades em estabelecer limites, não é só, ok? E isso dentro da minha dinâmica não senti muito os limites de mim para a pessoa em questão. Sinto mais os nossos limites mediante ao que está de externo, ok? Porquê? Nós, muitas das vezes, e isto acontece com a sociedade pessoal e tem a ver com o poder pessoal também, a nossa dificuldade em dizer não, ok? Para um amigo, uma amiga, para o pai, para a mãe, a dificuldade, às vezes, de gerir certas e determinadas coisas na nossa vida para haver tempo, ok? Até mesmo para a dinâmica. Existem várias fases e várias formas de impor limites e de facto e de estabelecer limites, mas há sempre uma dificuldade para quem está em dinâmica de chama, está bem? Principalmente em haver esses limites e de estabelecer realmente esses limites para os outros. Um quinto bloqueio, que eu também considero bloqueio, é carência, ok? É carência afetiva. Então, numa dinâmica de chama, para haver união, as almas têm que estar completas a 100% e não pode haver carências, está bem? Então, quando existem carências, a tentativa também de fuga, ok? De certa forma, da dinâmica é bastante grande. Porque a tentativa de algumas pessoas dentro da dinâmica é mesmo ir buscar aos outros aquilo que não querem, ou envolverem-se em relacionamentos que depois geram os relacionamentos kármicos e não o relacionamento certo com a divina feminina, ou com, etc, não é? A união não se dá exatamente por isso, porque como a pessoa não está completa, procura nos outros aquilo que não tem. Então, há aqui uma certa carência afetiva. E mesmo encontrando o nosso gêmeo, se nós não tivermos completos, o nosso gêmeo vai refletir isso e acaba por não ficar connosco, ok? Tenta procurar outras pessoas em vez de assumir a união connosco, ok? Um sexto bloqueio, que este aqui também é bastante interessante, que são os padrões de relacionamento disfuncionais. Ou seja, normalmente as chamas gêmeas vêm de famílias disfuncionais, ok? Ou porque assistiram a violência doméstica, ok? Em infância, ou por abuso, ou por verem o pai e a mãe, mas depois também passam de certa forma, durante o tempo em que não estão em união com a chama, em padrões disfuncionais de relacionamento. Porquê? Porque se viram em criança algum tipo de padrão disfuncional, acham, ok, que mesmo que a violência seja psicológica, que é normal, ok, porque assistiram àquilo. Então, enquanto há padrões disfuncionais, a união também não funciona, ok? E normalmente também é despertada esta realidade em efeito espelho da união até haver realmente a cura necessária. E um sétimo bloqueio são as expectativas irreais, ou seja, nós acharmos que uma dinâmica de chama gêmea é um relacionamento como os relacionamentos de terceira dimensão, ok? Quando na realidade isto não tem nada a ver. É muito difícil, eu que estou numa dinâmica destas há imensos anos,
acabar por descrever a uma pessoa que não tem esta dinâmica, que não saiba o tipo de questões a tratar ou resolver, principalmente quando eu entro em aspecto de bloqueio, aspecto sombra para tratar, acaba por ser complicado os outros, quem tem relacionamento 3D, achar isto um contexto normal, ok? Então, nós acabamos por criar, até mesmo porque se calhar vimos em filmes e ao longo da vida, não é? Que o amor é uma coisa linda, fantástica, ok? Mas esta dinâmica traz-nos a aprendizagem de nós nos curarmos primeiro e de sermos amor primeiro antes do outro chegar. Ao outro até pode ir vindo e estando na nossa vida, mas cada vez que é despertado um dos 7 pontos ou mais, porque existem mais bloqueios, mas estes são os principais gerais de cada dinâmica, pode ir despertando de certa forma, mas é preciso haver espaço quando estes bloqueios são ativados para desbloquear. E por vezes dentro da dinâmica torna-se complicado a gente gerir tanto os bloqueios como o nosso espelho em si, porque acaba sempre por haver aqui uma lei de um espelhamento, não é? Então, basicamente, cria-se aqui expectativas de coisas que, quando não são conversadas, e aqui depende muito do diálogo que vocês tenham com a vossa chama, está bem? Quando não são conversadas, não são faladas, não são colocadas em cima da mesa, há sempre uma forma de uma pessoa fantasiar, ok? Aquilo que não é real. Uma das coisas que eu vos deixo aqui, de experiência própria, é olhem para a cura, ok? Olhem para a lei de espelhamento, às vezes uma palavra, uma movimentação, qualquer coisa que o vosso espelho de alma faça, acaba por ser para vocês olharem sempre para dentro, e vocês corrigindo para dentro conseguem ter toda a comunicação do mundo de forma fácil com a vossa chama. E não criem expectativas irreais, porque é preciso muito trabalho interior até atingir a verdadeira união. E depois isto é por fases, ok? As almas até se podem tocar de certa forma e até pode haver aqui picos de reconciliação, mas se não houver um trabalho contínuo, um trabalho de propósito que, acima de tudo, antes da união é bastante espiritual e voltado para dentro, de crescimento pessoal, e se esse trabalho não for feito, acaba por desacelerar a união e a dinâmica, está bem? E pronto, deixo-vos por aqui com estes 7 bloqueios. Qualquer coisa que vocês precisarem, até mesmo a desbloquear esses bloqueios, eu estou aqui, é contactarem-me por mensagem privada, está bem? Compartilhem e espero que tenham gostado do vídeo. Até ao próximo!